Roberto. Ligado, hein? Ligado o microfone. Com a palavra, Roberto. Alcemir não está representando o prefeito. Boa noite. Esta cerimônia foi especialmente convocada por proposta do vereador Shakespeare Carvalho, presidente desta casa, para o lançamento do novo site do Promemória, uma parceria da Câmara Municipal, Univap, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Arquivo Público Municipal. Para presidir esta mesa, diretora, Sua Excelência, o vereador Shakespeare Carvalho, presidente desta casa, que já está à mesa, junto com ele, o vereador Willis Goulart. Convidamos o vereador Walter Hayashi para compor também esta mesa. Convidamos a senhora Maria Aparecida Papali e Valéria Zanetti, coordenadoras do Núcleo de Pesquisa Promemória da Univap. Convidamos também para compor esta mesa a senhora Alcemir, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e a senhora Nádia Cógio, coordenadora do Arquivo Público Municipal. Ouviremos neste momento o pronunciamento de Sua Excelência o vereador Shakespeare Carvalho, presidente da Câmara Municipal. Boa noite a todos, telespectadores, público presente. Quero cumprimentar aqui ao vereador Walter Hayashi, vereador Willis Goulart, a coordenadora do Núcleo de Pesquisa do Promemória, a Maria Aparecida Papali, e também Valéria Zanetti. É isso mesmo? Então tá bom. Cumprimentar também a coordenadora do Núcleo de Pesquisa Promemória, a Nádia Cógio. É isso mesmo, Walter? Falei certo? Cógio. A Nádia Cógio. Cumprimentar aqui também o web designer da nossa Câmara Municipal, Sandro Luiz Bolini Júnior. Cumprimentar os alunos também, participantes do Promemória, o Alberto Morgado, o Alex Júnior Cândido, a Stephanie Arthur Pinheiro, a Brenda Letícia de Souza Pinto, Gabriel Guido de Almeida e Jéssica Oliveira de Farias. Cumprimentar também aqui o presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Alcemir Palma. Obrigado pela presença de vocês. O projeto Promemória hoje ganha um novo site, mais moderno, mais atualizado.
e com muito mais recursos. Responsável também pela reformulação desse trabalho gráfico, foi também o nosso funcionário aqui da Câmara Municipal, e em parceria com a Promemória. Lembrando que a Câmara e o Promemória, essa ligação da Câmara, ela já vem de algum tempo. E a gente pode dizer que nós temos um pai do Promemória. O pai do Promemória é o nobre vereador Walter Hayashi. Walter Hayashi criou o projeto em 2003, através de um decreto legislativo. Então, eu quero aqui cumprimentar a Univap, a Fundação Cultural, a Câmara Municipal, que são parceiras nessa iniciativa, e eu tenho certeza que resgatar e saber lembrar da memória da nossa cidade, a memória da Câmara Municipal, é muito importante. Então, portanto, muito obrigado pela presença de todos vocês, que nós possamos aqui, essa justa homenagem e essa iniciativa que está tendo aqui da Câmara Municipal, que iniciou-se com o vereador Walter Hayashi, passou por todos os outros presidentes, e agora fazendo essa reformulação, que a gente possa aí ter grandes êxitos e resgatando mais ainda a memória legislativa dessa casa e resgatando a memória da nossa cidade. Muito obrigado, boa noite. Teremos neste momento a apresentação de um vídeo. Todo um trabalho minucioso de pesquisa histórica sobre São José, fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal, a Univap e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, deu vida ao projeto conhecido como Promemória. A ideia não ficou registrada apenas em publicações impressas. Parte do acervo coletado e produzido a partir da iniciativa também está disponível na internet, no site do projeto. As historiadoras Nádia, Valéria e Papali acompanharam de perto as mudanças no site. Esse site ele está modernizado, então ele já foi projetado para atender as novas demandas, as pessoas podem abrir até pelo celular, tudo aquilo que se usa muito hoje. E um site com uma amplitude, por exemplo, de conteúdo muito maior. A nossa documentação é uma documentação muito pesada, né? E ela precisa ser tratada, mesmo sendo tratada, ela pesava muito, né? E agora o site novo vai poder acomodar toda a documentação importante da cidade, né? E todos vão ter acesso a essa documentação transcrita e em original. O novo portal abriga uma quantidade enorme de conteúdo histórico. Nele vão estar disponíveis os 7 livros publicados pelos integrantes do projeto Promemória, imagens e documentos antigos de São José dos Campos, artigos, fotos, teses, dissertações. Com o novo site, novos materiais foram incluídos, entre eles a documentação do Fórum de São José entre os anos de 1803 a 1970. São mais de 30 mil documentos. E ele tem desde inventários, testamentos, processo crime, processos envolvendo escravos da cidade, processos envolvendo tutela sobre órfãos, processos, por exemplo, crime de morte. Atende, na verdade, o que está na Constituição, né? É o direito a todos de terem a história, o direito ao acesso ao patrimônio, né? O patrimônio histórico e aos documentos públicos, né? E essa é a nossa função. O e-book completo da Comissão da Verdade, professor Michael Gartenkraut, também está disponível para consulta pública no novo site do Promemória. A obra marca a conclusão de um trabalho realizado pela comissão que ouviu 91 pessoas. A comissão foi criada para investigar casos de violação de direitos humanos em São José dos Campos no período da ditadura militar. O e-book é uma documentação muito importante. Essa documentação, ela conseguiu reunir num livro, né, a memória da ditadura, da repressão na cidade de São José. Para você ter uma ideia, por exemplo, já rendeu documento que contém no e-book, ele já rendeu um TCC, que vai ser colocado no site. O novo portal foi reformulado pelo web designer Sandro Molines, que tornou o site mais moderno e interativo. E agora a gente adicionou uma nova área de notícias e banners em destaques, que facilita a navegação, porque a pessoa ela entra no site e já encontra os materiais mais recentes e mais interessantes. A parceria entre a Câmara e o projeto Promemória existe desde 2003, depois da aprovação de um decreto parlamentar de autoria do vereador Walter Hayashi, que instituiu o programa.
Parte do acervo online, disponível no site do Promemória, também está presente no Arquivo Público Municipal, que já existe há 22 anos na cidade. São mais de 2 milhões de documentos históricos que ficam guardados nesse enorme galpão, sob os cuidados da Nádia. Aqui estão guardadas obras, como o primeiro livro da Câmara Municipal, Plantas da Cidade, e fotos bem antigas. Nós temos a documentação da Câmara Municipal desde o primeiro livro até a década de 40. Nós temos a documentação todinha de um trabalho desenvolvido chamado Projeto Resgate Memória, que é da Torre do Tombo. Então, nós temos os documentos do século XIX que estão microfilmados na Torre do Tombo, em Portugal, que é um arquivo permanente. Aqui é um arquivo de gestão. Então, a gente trabalha com o documento desde o dia que ele nasce até o dia que ele ou é guardado aqui, e numa tentativa de uma busca mais perene, né, ou até sua eliminação. Preservar a história é a meta do projeto Promemória, do Arquivo Municipal e da Câmara Municipal. É manter vivo o passado como forma de construir o futuro da nossa cidade. A importância do Promemória, que é um projeto que reúne Câmara Municipal, Univap e o Arquivo Público do município, está exatamente na atividade fim dos arquivos, que é a disponibilização agora online do acervo do Arquivo Público do município. E eu acredito que o site ele vá no futuro, e espero que todos acessem também e tenham conhecimento dele, né? Que permaneça a história da cidade sendo reconstruída, né? E ressignificada ao longo do tempo, né? Então, a sociedade ter condições de acessar um site e, a partir dele, conhecer a história da própria cidade é cidadania, é direito, né? Ouviremos neste momento a senhora Maria Papali, coordenadora do Núcleo de Pesquisa Promemória da Univap. Boa noite a todos. E o que eu gostaria de dizer é agradecer a essa casa, agradecer ao presidente Shakespeare Carvalho, agradecer a todos os vereadores presentes, e dizer para vocês o seguinte: sem a Câmara, sem a força que nos dá a Fundação Cultural, por meio da Nádia e todos os outros que compõem o arquivo, sem o apoio da Univap, que também nos coloca numa posição, em condições de fazer pesquisa, não seria possível fazer o que nós fazemos. Então, o que eu tenho, e os nossos alunos, os nossos estagiários, que são, assim, verdadeiros anjos na nossa vida, meninos que estão produzindo, já participando de congressos e colocando a história da cidade, muitas vezes, em congressos fora daqui, em lugares assim que as pessoas ficam conhecendo a nossa história. Então, a minha questão é agradecer muito à Câmara, sempre fomos muito bem acolhidos na casa, desde 2003. Então, nós temos uma longa trajetória em que esse acolhimento tem sido cada vez revigorado sempre. Muito obrigada ao vereador Walter Hayashi, que é o nosso patrono. Muito obrigada a todos vocês. Anunciamos a palavra do presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o senhor Alcemir. Boa noite, saudar a Câmara, aqui em nome do vereador Sheik, né? Saudar e agradecer uma parceria que já vem de longa data, né? A Câmara, acho que presta um serviço à sociedade de São José que é incomum comparado a outras cidades, essa parceria de manter a história viva. E, em conjunto com a Univap, Valéria e Papali, quero aqui também registrar essa aproximação da universidade com a comunidade. Quer dizer, esse é um exemplo de parceria onde todos ganham, né? A população ganha, conhece a história de São José, a história que consta, principalmente no arquivo. Acho que a maioria dos documentos são do arquivo público. Quer dizer, a pessoa pode ir lá, mas virtualmente ela pode hoje
e a partir de agora, com a nova configuração da página, acessar e conhecer um pouco da nossa história. Isso é fundamental no acesso à informação e à transparência. Queria aqui só registrar, a gente terminou na Fundação Cultural, ontem a gente apresentou no Conselho Deliberativo o Plano Municipal de Cultura, ou seja, o que a gente quer para a cultura para os próximos 10 anos. E consta, nestas ações, a importância do arquivo e a disponibilidade de toda a documentação que o arquivo tem, e o fortalecimento do arquivo para a cidade. Porque, se a gente for ver o que a gente consegue acessar, são muitas pessoas que procuram um arquivo, né? Então, a gente queria registrar aqui a importância dele para o município e o quanto ele é procurado, tanto para pesquisa quanto acesso. E, é claro, o ProMemória é uma ferramenta indispensável para quem faz pesquisa. Então, quero registrar novamente a importância dessa parceria e a manutenção entre Câmara, Univap e Fundação Cultural. E agradecer aí pela oportunidade de ter um site mais ativo. Obrigado. Ouviremos a Nádia, né, que vai fazer uma pequena apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre o arquivo público e agradecer um pouco mais, inclusive uma parceria que nós temos com o Tribunal de Justiça do Estado. O Arquivo Público do município de São José dos Campos, ele é o órgão mantido pela Prefeitura Municipal, através da Fundação Cultural, com as atribuições de recolher, guardar, custodiar, conservar e disponibilizar o acervo de valor histórico, probatório e cultural municipal, provenientes de todos os órgãos públicos e de pessoas particulares também. Hoje nós temos, como vocês vimos, quase 2 milhões de documentos sobre a nossa cidade. Na nossa missão máxima, que é de fomentar as pesquisas históricas, subsidiar a administração pública e atender o público em geral, possibilitando assim o exercício pleno da cidadania e transparência administrativa, o projeto ProMemória, essa parceria de mais de 10 anos com a Câmara Municipal e com a Univap, nos é fundamental, como disse o Alcemir. Assim, gostaria de agradecer a Colém da Câmara, na pessoa do seu presidente, vereador Shakespeare Carvalho, pela parceria, e em especial aos nobres vereadores Walter Hayashi, que em 2003 propôs o projeto ProMemória, e a vereadora Amélia Naomi, por ter tido a sensibilidade de renovar a nossa parceria. A Univap, parceira de longas datas, na pessoa da professora Papali e da professora Valéria, toda a equipe do Arquivo Público e da Fundação Cultural, todos os outros colaboradores que, de algum modo, direto ou indiretamente, ajudaram no processo. Várias foram as pessoas que nos auxiliaram ao longo desses anos. Agradeço também um outro parceiro do arquivo, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, representado pelo desembargador Eutálio Porto e pela doutora Ângela Caniato, que é a responsável pelo sistema de arquivos do Tribunal de Justiça. Essa parceria com o Tribunal também é fundamental para o Arquivo Público do município de São José dos Campos e para o ProMemória, porque, através desse trabalho, hoje, São José dos Campos mantém sob sua guarda todos os processos cíveis e criminais datados do início do século XIX até a década de 1970, considerados como de guarda permanente e que estarão acessíveis para pesquisa, tanto no espaço do arquivo quanto no novo site ora lançado. Cabe levantar que São José dos Campos é o projeto piloto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Espero que nossas ações possam continuar incentivando a divulgação da nossa cidade e da nossa história, que novos trabalhos e grupos de pesquisadores surjam e permitam que nossos jovens valorizem nosso espaço urbano e nosso patrimônio. Obrigada. Boa noite. Ouviremos neste momento o vereador Willis Goulart. Bom, gostaria de fazer um breve comentário, de parabenizar o trabalho num todo da Fundação Cultural, onde eu trabalhei por 10 anos, né, e conheço todo esse trabalho diretamente, né, diariamente estive como professor de violão na época, também como gestor de projetos, então estive na Fundação Cultural trabalhando em várias gestões, né, através de Edmundo, Antônio Varoto, bom, enfim, e agradecer
de coração mesmo toda a acolhida que a Fundação Cultural teve para comigo, e realmente esse reconhecimento, essa renovação, essa atualização, e para que a população da nossa cidade possa ter um maior conhecimento de toda essa história, de todo esse arquivo. Realmente vale a pena conhecer de perto todo esse trabalho. Obrigado. Anunciamos a palavra do vereador Walter Hayashi. Muito boa noite a todos. Eu estava brincando ali que eu tirei a minha blusa para mostrar que eu estou de verde, né? Saudar o Palmeiras, foi campeão ontem, né? Mas uma satisfação enorme a gente estar aqui hoje, né? Neste evento, que tem uma importância muito grande para as futuras, para essa geração e para as futuras gerações. Então, agradecer ao nosso presidente, vereador Sheik, né? A vereadora Amélia, que antecedeu ao Sheik, porque esse é um projeto que, às vezes, parece que não tem importância. Mas, conversando agora há pouco sobre futebol, né, eu estava relembrando, né, os tempos, né, que o Pelé jogava bola no Santos ainda, final da década de 50, década de 60, 70 e assim por diante. Só para ver a importância que tem guardar as memórias. Então, professoras e historiadoras, né, a Valéria e a Maria Aparecida, essa parceria que nós fizemos em 2003, né, não posso deixar de citar também o Zé Carlos de Oliveira, que era o secretário-geral da Casa, né, o Edmundo de Carvalho, que na época era o presidente da Fundação Cultural, e o Dr. Gargione, que ali nasceu, então, nós assinamos esse termo de cooperação para manter vivo, né, esse trabalho tão bonito que o pessoal que estuda história deixa para as nossas gerações, né, atuais e futuras. Então, olha só que documento importante que, através desse projeto para a memória, né, essa parceria deixa esse legado. Então, parabéns a vocês, parabéns aí aos alunos que estão aí empenhados nessa jornada. Terezinha, é sua filha, Arade? Nora, é que a Terezinha também faz parte da história, né? Foi secretária do ex-prefeito Sérgio Sobral de Oliveira, é isso, né, Terezinha? E deve ter coisas interessantes. Então, quando a gente propôs esse projeto, na verdade, a gente quer perpetuar os acontecimentos, porque a gente vive hoje, né, de coisas, né, de atividades que alguém no passado sonhou em fazer, trabalhou para fazer e fez, e de repente não fica registrado. Então, essa parceria, esse trabalho que vocês fazem, né, merece o reconhecimento da nossa cidade, em especial da Câmara. E por isso, vereador Sheik, né, tem aqui a nossa gratidão em nome da população, né, e a Univap, nessa parceria, junto com a Fundação Cultural, que cuida desse acervo, mantém, né, sob essa guarda, né, tenho certeza que os próximos presidentes da nossa casa, né, seguirão no mesmo caminho. A memória é muito importante. Muito obrigado. Neste momento, teremos a apresentação do site pelo web designer Sandra Luiz, aqui da Câmara Municipal. Boa noite.
Só um minutinho que eu vou configurar a máquina para estar espelhando o site para vocês. Então, primeiramente, o primeiro site do projeto Promemória foi desenvolvido em 2007. E, desde então, não havia sido atualizada a ferramenta. E, com o passar do tempo, não foi mais possível realizar publicações de documentos, nem realizar pesquisas no site. Então, a partir disso, em 2014, a gente começou a formular um novo projeto para realizar um novo site que fosse adequado para o que o mercado precisa hoje em dia, que são sites que possam ser acessados via celulares, tablets, e ter um melhor aproveitamento e facilidade na busca. Então, eu apresento para vocês o novo site do Promemória. Ele é dividido da seguinte forma. Temos aqui a logomarca do projeto, a logomarca das empresas parceiras, a caixa de busca. Aqui temos a apresentação, onde temos uma pequena introdução sobre o projeto e fotos de como é realizada a digitalização e um pouco de fotos do acervo público mesmo da prefeitura. Continuando aqui, temos aí as equipes, todos os colaboradores do projeto. Em linhas de pesquisa, podemos ver como é organizado e separado a segmentação de cada projeto. Na cronologia, temos uma linha do tempo desde 1500 até meados do ano 2000, com todos os acontecimentos relevantes da cidade. Em contatos, temos algumas informações para o usuário estar realizando um contato conosco, ou enviar uma sugestão, ou algum material. Voltando aqui para a página inicial, gostaria de demonstrar um documento com as correspondências da prefeitura do ano de 1911, que são documentos digitalizados, que podem ser acessados e transferidos para a máquina do usuário. Outro exemplo que temos aqui no banner principal é da educação escolar. Documento digitalizado. Voltando à página inicial, temos a segmentação de como é separado cada conteúdo. Por exemplo, aqui temos a documentação do fórum, com quando eles saem das caixas. Então, este é o novo portal do Promemória. Obrigado. Ouviremos neste momento o vereador Shakespeare Carvalho para suas considerações finais. Vereador Carlinhos Chaca. Boa noite, senhor presidente. Alcimir Palma, presidente da Fundação Cultural, a Nádia. E também as guardiãs da nossa história. Todas as cidades têm os seus guardiões, né? O Cílio Ferraz, enfim, nós temos aí por aí afora, principalmente no Vale do Paraíba, aqueles amantes da nossa história. E as duas, né, são aquelas que fomentam isso, que trabalham para que a nossa história seja desvendada, porque, infelizmente, aí na nossa cidade, ou felizmente, né, tem muita coisa a ser contada, principalmente na época do Império. A Nádia, ela sabe muito bem, eu sou sócio de carteirinha lá do Arquivo Municipal. A gente tem um amor, né, Nádia, pelo mofo.
Acho que quem gosta de história tem que, os alunos também, né, tem que gostar do mofo. Mas o interessante é que esse trabalho de manipulação, Walter Reich, interessante é o seguinte, tem a primeira fase, que é ter o documento, organizar esses documentos, e um processo importante, que é a preservação, a higienização desse documento, e depois torná-lo público, como a Câmara está ajudando a fazer, que foi de suma importância o que o Walter Reich fez naquela ocasião. Então, eu gostaria de parabenizar os arquivos do Fórum. Eu estava fazendo um trabalho também, aí foi lá para a Univap, e graças a esse trabalho, né, que a Fundação tem feito, por exemplo, eu descobri que eu sou parente do primeiro prefeito de São José. Então, é curioso isso, como muita coisa ainda nós temos que fazer. E, Priscila Vidal, é importante esses jovens aí ser os futuros guardiões da nossa história, né? Porque precisa ter amor à cidade, amor à nossa história, à nossa memória, para que a gente possa, em cima desse passado, preservando o presente, construir o nosso futuro. Então, parabéns à Fundação Cultural, parabéns à Univap, à Câmara Municipal, por fazer com que nossa cidade seja conhecida por nós mesmos. Obrigado. Obrigado, novo vereador. Quero agradecer aqui a professora Papali, agradecer a professora Vera, agradecer a nossa coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Provisão, a Nádia, também, ao Sandro também. Obrigado, Sandro, pelo seu empenho, pelo seu trabalho, funcionário da nossa Câmara Municipal. Agradecer aos alunos também que participaram desse brilhante projeto Pro Memória, ao Alcemir, aos novos vereadores, a vereadora Ângela Guadagri quer falar. Eu não podia também deixar de falar, porque acompanho esse trabalho do arquivo público desde quando eu era prefeita, né? E queria elogiar não só as professoras por causa do livro, do restauro, da história, mas o arquivo público, que cuida dessa documentação. E a gente sabe com que sacrifício, com dedicação, o pessoal que está lá, em nome da Nádia, eu cumprimento os outros, cuido dessa documentação. Já tive por várias vezes lá, não de carteirinha como o Tchaca, mas para estar acompanhando, vendo o que tem feito, e que muito ainda precisa ser feito, né? Precisaríamos de muito mais funcionários lá, precisaríamos de muito mais instalações, de muito mais equipamentos, mas eu acho que a luta, a gente tem que continuar lutando conforme ela vai ocorrendo. Então, o nosso compromisso de que a gente sempre esteja atento para que não percamos o bonde da história e o bonde vá para trás e a gente continua sem ter esse pedaço da história. Mas parabéns para vocês, porque realmente é uma dedicação. A gente vê que é mais fácil a gente abandonar o barco. Ela já estava preocupada que daqui a pouco ela se aposenta, não tem ninguém para ficar lá para fazer a memória daquilo tudo. Mas parabéns para vocês e para o arquivo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de maneira especial cumprimentar o Hayashi pela iniciativa em 2003, vereador Willis, vereador Shakespeare Carvalho, e de maneira especial o presidente da Fundação Cultural, Alcemir, minhas amigas, Nádia, professora Valéria, professora Papali, a todos os alunos aqui presentes, estudantes, Priscila, que está aqui presente também, da Fundação Cultural. Eu estava até olhando ali já os documentos, e logo em 1911, que é o primeiro que aparece ali, o terceiro documento é uma multa porque o cidadão deixou a torneira aberta desperdiçando água em São José. Então, nada como uma coisa mais atual do que discutir essa situação no dia de hoje também, né? Então, o cidadão deixou a torneira aberta lá na praça, tomou uma multa de 20 mil réis por estar desperdiçando água durante o dia todo, uma torneira no quintal da casa dele, né? Então, nunca como a história ensinar que esse problema já vem de tanto tempo, né? Mas eu queria aqui primeiramente fazer um relato. Eu tive a oportunidade, enquanto vereador, de participar de duas pesquisas. Uma foi, até apresentei aqui na Câmara Municipal, que foi sobre a questão do laudêmio, né? Como começou isso? Por que tem uma parte da cidade que tem laudêmio? Por que outra parte não tem? E isso ela remete a
processo começou muitos e muitos anos lá atrás. Então, você começa a pesquisar as atas da Câmara lá em 1919, 1922, lá você começa a ver a origem, por que uma parte da região sul tem laudêmio, por que a outra parte não tem. E quando você se coloca dentro do contexto histórico e das atividades que aconteciam na prefeitura, na Câmara Municipal da época, você começa a dar uma lógica para essa situação toda e também ajuda a pensar qual é o caminho que nós temos para resolver no dia de hoje, com base nessas informações do passado, essa situação daqueles moradores da região sul. Então, até a gente fez uma apresentação com vários documentos e a gente sempre teve a parceria aqui do Promemória, das professoras, que nos ajudaram bastante nesse trabalho. Outro, e foi um fato que aconteceu, que é conhecido no Brasil todo, que é a questão do Pinheirinho, né, que muitas vezes se discutia a questão das terras do Pinheirinho, de quem eram os donos da terra do Pinheirinho, se era pública, se não era pública, quem que foi dono ali daquela área. E nessa pesquisa que começou no arquivo público, nós fomos parar numa empresa lá em São Paulo, a base Aerofotogrametria, que tinha as fotos aéreas de São José dos Campos de 1962. Né? Inclusive, a gente teve a alegria de trazer aqui para deixar no arquivo, né, no arquivo público, as fotos aéreas de 1962 do município todo de São José dos Campos. Né? Então, foi um material que a gente teve também pesquisando sobre a área do Pinheirinho, fazendo um trabalho sobre essa situação toda do Pinheirinho, e aí entramos na busca de certidão centenária, depois de quem que foi passando para quem ali a titularidade da área, mas não era pública. Não era a área pública, o trecho do Pinheirinho. Mas ali, da divisa do Pinheirinho para cá, era pública, né, que foi aí onde a gente começou essa parte do laudêmio. Então, foi uma coisa puxando a outra. Isso é só para dizer o quanto que, num assunto do dia a dia, uma necessidade de atualmente a gente resolver problemas que estão hoje na nossa cidade, o quanto que é importante a gente ter esse passado presente, né, na nossa cidade e, de maneira especial, aqui na Câmara Municipal. Então, esse trabalho realizado aqui pela Câmara, de ter esse site aberto a toda a população, com o apoio de todos os professores, a parceria da Univap e aqui na Câmara Municipal, é algo que vai enriquecer, e eu tenho certeza que é só a gente começar a vasculhar ali que nós vamos conseguir ainda incluir mais documentos e mais documentos. A gente tem que divulgar, mostrar para a cidade que esse trabalho está disponível e acessível a toda a população, que ele, por si só, ele vai começando a trazer outras pessoas a participar. É apaixonante. Posso dizer aqui que o fato de poder ter participado de alguns debates e verificar alguns documentos, eu tinha dia que eu ia lá, estou até precisando ir algumas vezes lá, Nádia, eu gostava de ir lá para ler atas da Câmara, de 1920, de 1930, de ler os jornais dos anos 50, é muito bom, porque você, inclusive, até parece que você está lendo todos os nomes de ruas de nossa cidade, são os personagens da época. Então, o João Cursino, que debateu com o Coronel José Monteiro, que o Rui Dória, que falou com o Nelson Dávila, é muito legal. E é uma oportunidade que a gente tem que até, inclusive, incentivar as nossas crianças, os estudantes do ensino fundamental, para conhecer, participar e ali talvez até achar futuros pesquisadores. Mas parabéns a todos que estão na mesa pela iniciativa, pela oportunidade de estar deixando para nós, inclusive eu, conhecer toda essa história, que se não fosse o trabalho de vocês seria difícil de conhecer. Mas eu estou muito feliz de ter participado junto com vocês desse processo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Então, está aí o nosso Promemória. Obrigado a todos que participaram e se dedicaram para resgatar e para preservar a memória de nossa cidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite.